ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome e nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno cantemos, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nós o coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, glória. Adoramos o Seu nome e nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós o coroamos, nós e coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Deus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, glória a Deus. Aleluia. Te amo, Deus, e a Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos juntos dizer que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, glória. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é, eu vivo da bondade de Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus.
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Glória. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bendito seja o seu nome, Deus. Oh, glória. Glória a Deus, glória. Maravilha. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Marivaldo ministrando no nosso coração. Se você puder e quiser, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Livro de Juízes, capítulo 10. Juízes, capítulo 10. É o texto para a nossa reflexão nesta manhã. Leremos a partir do versículo 1. Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 1, nos vai dizer bem assim: E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Só até aqui, queridos, só esses dois versículos, a palavra de Deus. Esse texto que nós lemos, e narra a história de um homem chamado Tolá, de um líder, a qual Deus o levantou para livrar o povo de Deus. Israel está vivendo um momento de muita luta, de muitas dúvidas, de muita incerteza, porque o líder que estava governando o povo era um líder truculento, era um líder violento, chamado Abimeleque. Abimeleque não chegou no poder, não chegou na liderança, porque ele foi uma escolha do povo de Israel. Ele não foi colocado com autoridade como líder do povo de Israel porque Deus o escolheu, porque Deus o chamou. Mas a Bíblia vai dizer que ele tomou poder à força, a ponto de, para ele chegar ao trono, ao poder, ele usou de muita violência, a ponto de matar 70 dos seus irmãos, dos seus familiares, para chegar ao trono aonde que ele queria chegar. E ele liderou, ele governou por muito tempo o povo de Deus. E a sua liderança deixou marcas, deixou traumas, deixou feridas no povo de Israel, no povo de Deus. Mas o texto que nós lemos nos traz um ensinamento muito grande para as nossas vidas. O texto começa a dizer bem assim, pastor Salmo: depois de Abimeleque. Isso nos ensina muita coisa. Abimeleque não é o fim. Abimeleque não é permanente. Abimeleque passa.
Um rei, um governo que liderou o povo de Deus com muita violência. Mas não foi para sempre. O tempo dele chegou ao seu fim. Depois desse reinado, desse governo de muita violência, de muita truculência, a Bíblia fala, depois de Abimeleque, levantou-se Tolar. Muitas das vezes na nossa leitura cotidiana, diária da Bíblia, nós passamos por esse texto desapercebido, porque aparentemente não chama muito a atenção. Mas se nós formos olhar para as Escrituras, a Escritura Sagrada é cheia de depois. Às vezes o depois está escrito explícito lá, mas às vezes não está escrito explícito, mas está lá. Exemplo, depois do dilúvio, Deus fez sua aliança com Noé e seus filhos. Depois do juízo, Deus fez uma aliança. Depois que o povo viveu muito tempo cativo no Egito, veio a libertação. A Bíblia é repleta de depois. Eu não sei qual é o Abimeleque que você está enfrentando na sua vida, mas eu dizer, esse Abimeleque não é permanente, ele vai passar. Tem um depois de Deus aguardando para mim e para você, querido. Talvez o Abimeleque que você esteja enfrentando, passando, seja uma dor, seja uma perda, uma decepção, uma crise familiar, conjugal, sentimental, emocional, algumas dúvidas internas dentro de si mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um depois te aguardando para você. Sempre haverá um depois de Deus para mim e para você. Quando Jesus se fez homem e veio a este mundo, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos da época falaram, nós temos que acabar com esse homem, porque esse homem já está causando uma rebeldia entre nós, está influenciando pessoas. E eles levaram Jesus e o crucificaram. Eles pensaram, agora é o fim. Acabou-se, não tem mais ninguém. Mas depois da cruz veio a ressurreição. Sempre haverá um depois de Deus para mim e para a sua vida. Não sei qual é a circunstância que você está passando, que venha passar, seja qual for a luta, a dificuldade, o problema que você vier enfrentar, mas deixa eu dizer uma coisa, esse problema não é o final, não é o fim da história. Deus tem um depois esperando para mim e para você, querido e querida. Depois da cruz vem a ressurreição. E os seguidores de Jesus naquela época ficaram desanimados, frustrados, porque acharam que era o fim. Mataram o nosso mestre, crucificaram o nosso mestre, e agora o que vai ser de nós? A ponto deles ficaram reunidos no tabernáculo, no templo, com a porta fechada, com medo de serem perseguidos, porque para eles ali tinha acabado a esperança. A esperança que outrora Jesus tinha reacendido em seus corações, mas com a crucificação eles olhavam para a cruz e disseram, acabou-se, é o fim da história. Mas tinha um depois para eles de esperança. Depois do terceiro dia, depois da cruz, veio a ressurreição. E quando eles estavam reunidos com medo, amedrontados, Jesus se apresenta no meio deles, paz seja contigo. Tinha um depois de Deus esperando para ele, para novamente trazer a paz, trazer a esperança. E depois de Abimeleque levantou-se Tolar. Se formos olharmos para o significado do nome Abimeleque, é rei e é pai. Aparentemente, quando nós olhamos para essas figuras de rei e de pai, é um provedor, a pessoa que lidera, a pessoa que tem poder, tem toda a autoridade e que vai fazer o melhor para nós. E às vezes nós sempre pensamos e queremos que Deus levanta líderes, lideranças com esse estilo de vida, pessoas cultas, conhecidas, pessoas com influências. Mas Deus não olha como a nossa olha, como nós olhamos. Deus não olha como a ótica humana, Deus olha diferente. A palavra diz que levantou-se Tolar depois de Abimeleque. Em contrapartida, o nome de Tolar está associado
ao verme escarlata, que era usado na produção da tinta escarlata, da tinta vermelha, aparentemente significantes, sem valor nenhum. Parece que Deus trabalha. Quando Deus foi levantar o próximo rei de Israel para estar no lugar de Saul, que Deus já tinha rejeitado a Saul, Deus não levantou o mais forte e mais bonito, Ele levantou o menor dos seus irmãos, Davi. Quando Deus escolheu um homem para livrar o povo dele, Deus escolheu Gideão, o menor da sua família. Quando Deus veio a este mundo através de Jesus Cristo, quando Ele foi chamar os seus discípulos, aqueles que dariam seguimento ao seu ministério, Ele não chamou os doutores da lei, os mais entendidos, os mais sábios, mas Ele chamou simples homens pescadores da Galileia. Deus usa aquilo que é insignificante para grandes propósitos. Às vezes na sua caminhada, na minha caminhada, nós estamos pensando, eu falo, Senhor, eu sou tão pequeno, eu não consigo, eu não sei fazer, mas é com você mesmo que Deus está contando. Porque não é aquilo que você pode fazer, é quem Deus é na sua vida. Deus chama pessoas simples, humildes, para realizar grandes propósitos. A Bíblia fala claramente que depois de Abimeleque, levantou-se Tolá, filho de Poá, neto de Dodô. A Bíblia registra claramente a genealogia desse homem, a sua origem. Mas por que está registrado isso na palavra de Deus? Às vezes nós queremos que seja registrado assim: levantou-se Tolá, e foi um homem valente, derrotou milhares, matou gigantes, venceu povos inimigos. É isso que às vezes nós queremos, que as pessoas sejam reconhecidas pelos grandes feitos aqui na terra. Essa é uma grande verdade. Às vezes nós reconhecemos pessoas pelas grandes lutas que eles enfrentaram e venceram. Quando olhamos para Davi vencendo Golias, um jovem simples, humilde, que venceu um gigante, isso traz para nós assim: como é que pode, né? Tudo é Deus, amigo. Mas Deus vai dizer uma coisa: nem todo livramento vai ser como Ezequiel 37, barulhento, com ruído. Às vezes Deus vai levantar pessoas simples para livrar o povo dele com a administração sábia, com a liderança estável, com a liderança constante. Mas às vezes nós queremos barulho, nós queremos movimento, porque nós somos acostumados com isso, que o movimento faz bom, o movimento nos alegra, mostra que Deus está ali, mas Deus também está nas simples coisas da vida. A Bíblia não registra em toda a liderança de Tolá nenhuma guerra corpo a corpo, nenhum inimigo se levantando, nenhum livramento extraordinário que aconteceu. Mas a Bíblia registra claramente: levantou-se Tolá para livrar a Israel. Uma liderança equilibrada, uma administração sábia, te preserva de muitas guerras e lutas lá na frente. Quando olhamos para a história de Tolá, que está registrado, nós vemos isso. Porque quando nós olhamos, levantou-se Tolá para livrar Israel, vamos pensar: opa, vai vir um exército aí gigantesco e esse homem vai derrotar. Vai levantar-se um gigante e alguma coisa aí que esse homem vai se levantar, e vai estar escrito essa batalha, essa guerra, essa liderança. Ele vai fazer grande feito. O maior feito de Tolá não foi levantar exércitos inimigos, vencer exércitos inimigos, porque não há registrado nenhuma guerra no período de 23 anos em que ele liderou o povo de Deus. Porque ele foi um líder sábio que soube governar em Deus. Não vemos escândalo na liderança de Tolá. Não vemos grandes conflitos registrados enquanto Tolá liderava o povo de Deus. Isso nos ensina que melhor do que o registro de uma grande luta vencida,
Melhor do que isso é você estar em paz. É você estar sabendo administrar aquilo que Deus te confiou na sua vida. E quando Deus registra na Bíblia a origem de Tolá, a família de Tolá, Deus está mostrando para mim e para você. Talvez o seu amigo, a sua amiga, talvez eu, podemos esquecer da sua origem, da onde você veio, da onde você é, dos seus traumas, das suas dores, da onde você saiu, onde você está. Mas Deus não esquece. Deus não esquece de nada nas nossas vidas. Ele registra tudo, querido. Às vezes a pessoa não sabe das dores que você já passou, enfrentou, dos traumas, para você chegar até aqui. Mas sabe de uma coisa, Deus sabe, Ele conhece, e Ele está a cada dia te capacitando para continuar prosseguindo em frente. Talvez pessoas não sabem da origem, da onde você saiu, da terra que você saiu, da tribo que você saiu, aonde você é. Mas Deus sabe, Deus te conhece, e a cada dia Ele está nos capacitando para realizar algo extraordinário, que é livrar o povo dele. Livrar o povo dele. Às vezes nós queremos que pessoas sejam levantadas para abrir grandes portas, para levantar grandes monumentos, para ser registradas coisas que venham chamar a atenção das pessoas. Mas Deus nos chama a atenção nesta manhã. Ele levantou-se para livrar o povo dele chamado Israel. Deus sempre quer nos livrar de algo. Deus sempre quer nos livrar de alguma coisa. E através de Jesus Cristo, Ele nos livrou da morte. Ele nos livrou da condenação eterna. Nós possamos olhar para a história de Tolá e possamos orar ao Senhor: Senhor, me ensina a ser mais parecido com Tolá. Porque hoje nós queremos holofotes, hoje nós queremos registro dos nossos feitos, das nossas pregações, dos livramentos que Deus nos deu através de nós. Mas nós olhamos para Tolá, um homem simples, humilde, mas que governou o povo de Deus, que liderou o povo de Deus por 23 anos e descansou em paz. O que Deus confiou a Tolá, Ele fez. Mas o que nos chama a atenção também, para já irmos para a parte final, é que a Bíblia é clara em dizer: foi Tolá que se levantou. Às vezes nós estamos vendo a crise, estamos vendo o problema, estamos falando: Senhor, levanta o rei, levanta uma mulher, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que nos livre desse mal, para que nos livre dessa situação, para que nos dê um funcionamento, para que nos mostre o caminho, para que nos mostre a saída. Nós estamos sempre pedindo a Deus para levantar alguém. E quando Deus está dizendo: levanta você, que é com você mesmo que eu estou contando. Talvez o que está faltando nessa última hora, nesse último momento, nesse último dia que nós estamos vivendo na nossa vida, é nós levantarmos e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Às vezes nós estamos esperando alguém se levantar, mas Deus está esperando é nós nos levantarmos para dar livramento à nossa casa, à nossa família, à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade, à nossa nação. É nós nos posicionarmos, é nós nos levantarmos. Toda vez que você vê na Bíblia alguém se levantando, levantar-se está associado ao chamado de Deus, a posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia é clara em dizer, em muitos textos: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Querido, quando você se coloca de pé, quando nós nos colocamos na posição de pé diante de Deus, Deus começa a falar conosco, nos direcionar, nos capacitar para fazermos grandes feitos, para livrar o povo dele, que nós, eu e você, somos povo de Deus, queridos. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão pequena, eu não consigo, eu não tenho armas, eu não tenho filosofia, teologia, eu não tenho faculdades, eu não tenho conhecimento, eu não tenho influência, eu não tenho nome, eu não tenho renome, eu sou de uma tribo simples, humilde. A minha origem é muito simples. Deus não conta com o meu título, com o seu título. Deus não conta com as nossas armas, com as suas armas, mas Ele conta comigo e com você para realizar grandes feitos. Que possamos nos levantarmos e dizer: Senhor,
Eu sei das minhas limitações, mas eu estou me colocando à disposição. Eu estou me levantando, Senhor, nesta manhã, para que através da minha vida o Senhor possa alcançar aquele familiar que o Senhor tem que alcançar. Senhor, eu estou me levantando neste momento, nesta manhã, para que o Senhor possa, Senhor, restaurar casamento, restaurar família, restaurar histórias, restaurar identidades, restaurar vidas que estão perdidas, para livrar pessoas da morte, livrar pessoas da escravidão, dos vícios, das drogas deste mundo. Se coloquem de pé, se coloquem na posição dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Tolá não levantou, Deus diz: ei, Tolá, se levanta, que eu estou querendo fazer uma grande obra na sua vida. Se Deus chegar hoje para mim falar: Marivaldo, se levanta, porque eu tenho uma bênção ali para você, eu vou levantar na hora imediata, porque eu sei, se eu fazer esse ato de me levantar, tem uma recompensa. Mas quando eu olho para Tolá não sabia o que viria na frente. Ele se levantou. Ele se levantou. Que nós possamos nos levantar, seja qual for a nossa situação. Às vezes, na nossa caminhada de crente, de não crente, na nossa vida contínua, às vezes nós nos acomodamos na nossa zona de conforto. Está tudo bem, está tudo certo, já alcancei muitas coisas, já tive algumas conquistas, já conquistei a minha família, meu casamento, meus filhos, minhas filhas, já conquistei bens, posses, está tudo certo. Mas Deus lá na frente está falando: tem ainda coisas para realizar. Então, grandes feitos para realizar ainda. Que possamos olharmos para a história de Tolá, não esperar alguém se levantar. Se levante primeiro. Não espere Deus levantar uma liderança conhecida para dar um grande livramento. Se levante você primeiro. E assim fazendo, Deus vai operar grandes feitos. Por isso nós estamos aqui hoje falando de um homem chamado Tolá, porque está registrado na palavra de Deus. Mas não está registrado, nenhum capítulo, nenhum livro está registrado com o nome dele, apenas 2 versículos. Mas isso é o suficiente para nós aprendermos a controlar. Que o que importa para Deus não é o quão grandes feitos nós fizemos aqui na terra, mas é o quão grande constante que nós somos no chamado de Deus nas nossas vidas, querido. E que possamos ser firmes e constantes naquilo que Deus tem nos chamado. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Salvo, por gentileza. Já que encerramos essa reunião, louvado seja Deus. Amém, amém. Vamos estar em pé, vamos agradecer a Deus. Obrigado por terem vindo. Espero vê-los terça-feira que vem aqui mais uma vez, para juntos adorarmos ao nome do Senhor, cantarmos a Ele, ouvirmos a Sua palavra e desfrutar deste poder de estarmos juntos em comunhão. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque há sempre um depois para nós. Louvado seja o seu nome, Deus. Louvado seja o seu nome. Nós queremos estar prontos, ó Deus, para viver todos esses depois que o Senhor tem preparado para nós. Queremos glorificar o teu nome, queremos celebrar o teu nome, vivendo o teu querer, a tua obra na nossa vida. Te glorificamos por esta manhã e pedimos a bênção do Senhor sobre nós e sobre a nossa casa, onde tiver, ó Deus, aonde estiver alguém que pertence à nossa família, à nossa parentela, que ele seja alcançado pela tua graça, bondade, poder e misericórdia, que ele seja livre, protegido, que ele seja transformado, abençoado, curado, levantado, restaurado para a glória do teu nome, Deus. A nossa casa está aos seus cuidados, bem como também o nosso dia. Nós colocamos o nosso dia diante do teu altar, aliás, nós colocamos a nossa vida. Toma por completo em tuas mãos tudo que há em nós, ó Deus, tudo que irá acontecer, nós colocamos diante de ti, confiando que não há nenhuma resposta melhor do que aquela que vem dos teus lábios. Por isso, nesta manhã, voltamos-nos para ti, buscando primeiro o teu reino e a tua justiça, crendo, Senhor, que aquilo que nós precisamos será acrescentado pelas tuas mãos. Oramos com fé, com gratidão, no nome de Jesus, e nesse mesmo nome proclamamos o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça com todos que aqui estão hoje e até a chegada do Messias, no nome de Jesus. Amém.